Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à terceira conferência online da Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe. Para hoje, trazemos o tema a Covid-19 e o ambiente, que tem como objetivo refletir sobre o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o ambiente. E como preletores, trazemos a professora Ana Vieira, Eduardo Saquenha e Domingas Quiaturrano, que terá como moderador o professor Nelson Baião. Pedimos a vossa máxima atenção. São quase que temas muito pertinentes e atuantes ao mesmo tempo, porque quando olhamos para a qualidade do ar, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde de 2016, afirmava que 91% da população mundial vive em situações de péssima qualidade do ar e que, tendo em conta a esse desiderato, 8% das mortes naquele ano estiveram relacionado com a má qualidade do ar em algumas regiões. E nesta perspectiva da Organização Mundial da Saúde, os continentes como da África, Ásia e a Europa eram os apontados como os que tivessem maior situação da qualidade do ar. Então, fazendo uma outra retrospectiva com o segundo tema da abordagem, que será o impacto da Covid no meio marinho, nós sabemos das vantagens deste meio para a sobrevivência ou a existência da raça humana. Sabemos também ainda que o meio marinho é um dos ambientes na qual nós dependemos em grande parte por causa das trocas comerciais, o transporte que é feito em quase que 95% no meio marinho e também que dele o homem aproveita para a extração de proteínas fundamentais para a sua própria subsistência. Então vamos olhar para o primeiro tema, que é o impacto da Covid na qualidade do ar. Então, depois da Organização Mundial da Saúde ter descobrido o surgimento ou a existência do novo coronavírus SARS-CoV-2, tal como nós todos sabemos que teve origem na cidade chinesa de Wuhan, então muitos países tiveram ou tomaram algumas medidas drásticas para prevenir ou para travar a propagação do vírus. Assim surgiram a redução da mão de obra em diversos setores industriais, assim como o fechamento de diversas fronteiras entre países. Isso fez com que reduzisse em grande parte a circulação dos aviões e também o tráfego marítimo na frota mercantil também reduziu em grande medida. E isso deu um alívio na qualidade do ar, tal como podemos observar que, num estudo feito na Itália, nesta época, observou-se uma redução quase que considerável na percentagem do dióxido de azoto existente na atmosfera. E isto, num estudo que foi realizado neste período em que a pandemia estava quase que ascendente na Itália, então puderam observar que em aproximadamente 5 semanas houve uma redução da emissão deste gás que não é bom para a nossa atmosfera em aproximadamente 10% nesta fase dos confinamentos. E isso foi um bom indicador, não só na Itália, mas também a Agência Internacional da NASA, pelas imagens de satélite, conseguiu também realizar um estudo na cidade de Wuhan, que era considerado o epicentro da pandemia, onde também, por causa das medidas de confinamento, de modo a travar
a propagação do vírus, a redução da mão de obra em diversos setores industrial, a redução dos transportes públicos. Em conclusão, podemos falar como as medidas de confinamento, também as imagens de satélite puderam observar esta redução em grande parte nesta cidade da China. De realçar que o dióxido de azoto é um gás com particularidades interessantes, porque podemos assim afirmar que demora muito pouco tempo para interagir com outros gases. Então, ele não permanece muito tempo na atmosfera. E ainda podemos ver, neste período, em janeiro, por exemplo, imagens de satélite no norte da Itália mostraram uma enorme concentração, vocês podem ver isso na vossa imagem do lado esquerdo, enorme concentração do gás do dióxido de azoto nesta localidade. Mas, alguns meses depois, já no dia 15 de março, na mesma região, podemos ver que, por causa das medidas de confinamento, as imagens de satélite voltaram a mostrar uma literal baixa concentração deste gás na nossa atmosfera, que nos dá uma apreciação de que a Covid, em parte, as medidas de confinamento impostas pela Covid estão a ter algum efeito positivo na qualidade do ar. Se calhar poderíamos nos perguntar por que desta diferença em tão curto espaço de tempo. Podemos analisar ou observar que uma das fontes, ou as principais fontes da emissão desse gás na natureza é o homem, é a ação do homem. E com as medidas de confinamento, então, assim reduziram-se em grande parte o tráfego de automóvel, as indústrias, os aquecimentos das residências, a produção de energia. Então, isto tudo influencia em grande parte na emissão deste gás na atmosfera. Só para termos uma ideia, por exemplo, em diversas cidades, tal como Milão, houve também alguns estudos semelhantes em que puderam observar que no mês de janeiro a concentração deste gás na atmosfera era de aproximadamente 65 microgramas por metros cúbicos. Mas o mesmo estudo feito na mesma região, no mês de março, voltou a ver que houve uma ligeira redução de janeiro a março de aproximadamente 20 microgramas do volume, porque em março este estudo mostrou que houve uma redução da concentração deste gás na atmosfera de aproximadamente 40%, 40 microgramas por metros cúbicos, que é, de acordo com a legislação europeia, uma medida aceita. Então, os números mostram que nesta fase do confinamento há toda uma redução dos gases na nossa atmosfera. Então, também podemos mostrar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, esta redução desta concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que tem provocado morte de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, nesse período está a ser benéfico. E assim podemos continuar a reiterar. Podemos reiterar que nesta fase, com as medidas de confinamento, surgem diversas teorias, diversas ideias. Alguns afirmam que nesta fase de confinamento, as emissões de gases de efeito estufa têm proporções que nunca foram observadas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Outras teorias afirmam que esta mesma redução deve-se, por exemplo, à atividade humana, que reduziu consideravelmente neste período do confinamento. E ainda alguns investigadores da Organização Meteorológica Mundial afirmam que não podemos relaxar, não podemos pensar que a qualidade do ar nesta fase não
positivo, estamos num bom caminho, porque quando falamos em qualidade do ar, nós temos que ter em conta desde o período pré-industrial, quando começou a Revolução Industrial, as emissões de gases que provocam alterações climáticas, que provocam dificuldades na camada de ozono, tem muito que ver com este processo de tempo que esses gases vão se aglomerando na nossa atmosfera. Então, não é possível afirmar, segundo estes investigadores da Organização Meteorológica Internacional, que num curto espaço de tempo de aproximadamente um ano, podemos dizer que com estas reduções das emissões de gases na nossa atmosfera, podemos contribuir em grande para fazer com que os fenômenos como as alterações climáticas, por exemplo, deixam de existir. Então, era este que eu queria partilhar com os presentes ou com os participantes neste primeiro item, quando falávamos da qualidade do ar. Então, vamos mudar um pouquinho a nossa abordagem para falar dos impactos da Covid-19 no meio marinho. Nós vimos que estamos a viver um período que poderíamos considerar de crise, de princípio de saúde pública, poderíamos ainda considerar como uma crise social, porque nos faz com que deixamos aqueles velhos hábitos. Poderíamos ainda afirmar que estamos numa crise econômica, porque quase que a economia global está parada nesta fase do confinamento para muitos países. Mas volta-se àquela questão, então qual seria o impacto desta pandemia no meio marinho? Então podemos afirmar ainda que o meio marinho já sofre diversos fenômenos, já sofre pressão de diversos fenômenos, tal como podem ver aqui no slide, as alterações climáticas, que faz com que a tendência de aquecer cada vez mais. E vemos que com estes fenômenos os nossos mares começam a perder algumas propriedades físico-químicas por causa das alterações climáticas, há uma redução considerável no movimento das correntes marinhas. Ainda vemos outros fenômenos como o baixo teor de oxigênio nas águas do mar. Este também provoca diversos problemas no próprio ecossistema marinho, tal como a calcificação, assim como também outro problema que poderia ter levado mesmo ao desaparecimento de diversas espécies, porque sabemos que estas precisam, em parte, do oxigênio para a sua própria sobrevivência. Temos também outro fenômeno da sobrepesca, que é aquela pesca desenfreada, em que, por causa das nossas atitudes humanas, nós estamos sempre a pensar no grupo e não pensamos na subsistência do meio marinho, do ecossistema marinho. Com a permissão, professor Kenya, para fazer aí um check sound, porque a audiência não consegue ouvi-lo em condições. Ok. Conseguem me perceber? Não sei se conseguem me perceber perfeitamente. O auricular não estava em qualidade. Peço desculpa aos participantes por esta falha mais uma vez. Então, estávamos a falar do impacto que a Covid pode ter no meio marinho. Estávamos a falar das alterações climáticas, do baixo teor, e são estes fenômenos que o oceano em si já vem enfrentando e que colocam em causa a sustentabilidade do mesmo. E de acordo com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os oceanos, então existe uma total preocupação sobre a permanência dos recursos ali existentes. E vemos que estes fenômenos colocam em causa a sua subsistência. Mas, apesar disso, depois da Organização Mundial da Saúde ter decretado
situação de pandemia por causa do surgimento do novo coronavírus e a orientação do uso obrigatório das EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, está a ser utilizada em quase todo o planeta e maioritária parte desses equipamentos é feito da base de plástico. Então coloca-se a questão, onde vão parar estes objetos ou estes equipamentos de proteção individual depois de nós descartarmos, uma vez que sabemos que os mesmos são descartáveis. Então, de acordo com um relatório feito pelo Fundo Mundial sobre a Natureza, alerta sobre o surgimento de diversos problemas ambientais por causa das medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia, onde podemos ver que com a utilização obrigatória dos equipamentos, quer seja de uso médico, quer seja de uso particular para nos prevenirmos com a infecção deste novo vírus, que estes equipamentos estão a ser usados em escala global e, infelizmente, a nossa ação humana, o nosso descuidado, a nossa falta de atenção no momento de nos desfazermos destes equipamentos de proteção individual, acabamos jogando nas ruas. E diversos estudos mostram, na França, em Portugal, uma enorme quantidade de máscaras e luvas jogadas na rua de forma descuidada. E estas acabam por diversos canais, tais como conhecemos as sarjetas, os riachos, e depois vão dar todos para o oceano, colocando em causa aquele ecossistema. Então, a nossa abordagem vai referir-se apenas sobre alguns aspectos que podemos indicar como negativo desta pandemia ou do uso dos equipamentos de proteção individual e outros aspectos também que a pandemia traz com estes mesmos equipamentos. Então, entre os aspectos negativos, estamos a citar que nesta fase a poluição no meio marinho tende a aumentar. Diversos estudos, diversos especialistas, amigos do ambiente, amigos do ecossistema marinho, já puderam comprovar em loco, tal como nós podemos ver aqui a imagem, que estes resíduos orientados pela Organização Mundial da Saúde já estão neste nosso ambiente e a causarem grandes problemas. Um investigador no Reino Unido pôde comprovar também que em algumas praias já foram encontrados caranguejos com dificuldade de locomoção por estarem submersos a uma máscara cirúrgica. Ainda também foi encontrado no Reino Unido diversas aves mortas por terem ingerido luvas. Então, isto tudo por causa da nossa ação. E nesta fase podemos ver que vai existir uma maior tendência no aumento da poluição marinha, principalmente por plástico, por causa da produção em massa destes equipamentos de proteção individual. Infelizmente, ainda a nossa consciência está aquém. Nós não, mesmo com todas as informações necessárias dos locais onde devemos colocar estes equipamentos de proteção individuais, assim não o fizemos e colocamos em causa este ecossistema que é de todo importante e fundamental para a existência da raça humana. Também outro fenômeno, outro aspecto negativo que podemos citar com o surgimento da pandemia da Covid-19 no meio marinho são as incursões. Incursões, estamos a falar as invasões, estamos a falar os assaltos. Com as medidas de confinamento impostas pela Organização Mundial da Saúde, diversos países baixaram a guarda costeira, baixaram a fiscalização. E o que acontece? Nesta fase em que estamos quase que em quarentena, as nossas águas ficaram desprotegidas.
Então, houve um aumento neste período da pesca ilegal, houve um aumento da sobrepesca, e isto coloca em causa também o ecossistema marinho. Estudos feitos na Argentina dizem que esta fase do confinamento aumentaram as embarcações de pesca ilegal, que colocam em causa a sustentabilidade dos oceanos, colocam em causa o próprio ecossistema. E nem tudo parece mal nesta fase da pandemia. De acordo com as nossas buscas, podemos ver que também no setor industrial, nas fábricas de processamento de pescado, houve uma grande redução no pessoal, na mão de obra. Isso fez com que os índices de capturas pudessem reduzir em grande parte. E desta perspectiva, fez com que pudesse considerar um alívio para o ecossistema. Podemos ver que algumas fábricas de produção de farinha de peixe tiveram de reduzir a mão de obra, consequentemente houve um alívio no ecossistema marinho. Com a redução da frota mercante, então diversas embarcações, quer seja de transporte de passageiro, quer seja de transporte de mercadoria, quer seja para pescas em grande escala, então reduziu consideravelmente. Então, nesta fase do confinamento também há um grande alívio para aquilo que nós chamamos de poluição costeira por água de lastro, que nós sabemos que são aquelas águas que diversas embarcações usam ou têm de fazer uso para manter o equilíbrio nas suas manobras. E ainda também com as medidas do confinamento impostas pela Organização Mundial da Saúde para travar a propagação do vírus, e houve uma grande redução no transporte marítimo, em parte também houve uma grande redução na emissão do dióxido de carbono para os nossos oceanos. Então, isto faz com que as nossas águas tenham, nesta fase do confinamento, uma probabilidade de tenderem a serem menos ácidas possível. E, de acordo com a Organização Marítima Internacional, que decretava que até 2050 os índices de emissões por dióxido de carbono nos oceanos fossem reduzidas até aproximadamente 50%, e com estas medidas de confinamento, então, há uma grande oportunidade para aqueles países como a China, a Coreia do Sul e o Japão, que são 95% dos grandes construtores das embarcações, têm nessa fase da pandemia uma oportunidade, poderíamos considerar, de ouro para produzirem embarcações com motores cada vez mais eficientes, que pudessem emitir o mínimo possível do dióxido de carbono na atmosfera. Então, estes aspectos trazem, em parte, um alívio para o habitat, o ecossistema marinho que nós queremos aqui nos referir. Em formas de conclusão, para terminarmos, então, vemos que neste período de confinamento, as reduções por dióxido de carbono reduziram em grande parte nos nossos oceanos, aproximadamente 7%, perdão, e vemos que, ainda assim, a pandemia trouxe menos poluição na atmosfera, isto para as zonas costeiras, por causa das medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde. Mas apesar de trazer menos poluição na atmosfera, então também vemos que nesta fase da pandemia surgem cada vez mais máscaras e luvas, ou poderíamos considerar os equipamentos de proteção individual que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Então, de forma geral, podemos dizer que uma mudança considerável na aparência das praias, na aparência de algumas regiões, por causa das medidas do confinamento fruto da pandemia, que se pode observar neste período em que está a decorrer o surgimento deste novo vírus, em que está a assolar quase todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção
e desde já passo já a palavra para o nosso moderador. Obrigado, professor Eduardo Saquenha, pela incursão que fez nos dois temas sobre o impacto da Covid na qualidade do ar, o impacto da Covid sobre o meio marinho. Foram duas apresentações que, na nossa vida social, acabam afetando de grande maneira. Que é verdade que na primeira apresentação feita pelo professor Eduardo Saquenha sobre aquilo que foram os impactos da Covid na atividade, aliás, na qualidade do ar, é importante notar que a redução da circulação rodoviária, a redução da atividade industrial acabaram levando consigo a diminuição na emissão dos gases poluentes, mas, como também aqui foi dito, não é o suficiente para se afirmar que, a nível geral, estamos no melhor caminho, a nível geral, estamos com as melhores atitudes e com as melhores práticas ambientais. Pronto, queremos agora incentivar aos colegas de painel, dentro das três abordagens que foram feitas, de relembrar que a primeira foi feita pela professora Domingas, onde abordou de forma clara, sucinta, aquela que é a relação que se pôde fazer entre o surgimento da Covid e aquilo que tem sido o impacto, a intervenção humana sobre a natureza. Entrou também com uma boa perspectiva a professora Ana Vieira, que nos falou sobre a demanda que este período exige a nível de utilização de materiais maioritariamente descartáveis e que o seu mau acondicionamento pode levar a que, portanto, estejamos a causar mais impactos para a natureza. E, por último, também teve aqui, com boa intervenção, o professor Eduardo Saquenha. A nível de intervenção, está aberto o momento, incentivamos os colegas a que possam participar. Já temos aqui, a princípio, duas marcações que vamos permitir que comecem a falar. Temos o Dr. Jerónimo e temos o professor Ilunga Roberto. Portanto, temos também o professor Edson Mangueira, mas para darmos o início, vamos passar a palavra ao Dr. Jerónimo. Dr. Jerónimo, se estiver conosco na sala, se faz favor, pode fazer a sua intervenção. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Consegue me ouvir? Boa tarde. Claro. Conseguimos ouvir. Conseguimos sim ouvir. Tá bem, tá bem. O Eduardo, geralmente, tu sabes que nós angolanos o direito costumeiro é uma coisa muito importante, então tinhas que dar sempre palavra ao professor Ilunga, porque isso depois um dia ainda pode enfeitiçar. Só para quebrar o gelo. Tá bom. Pronto. Obrigado pela oportunidade e pela palavra e não gostaria de colocar as minhas questões e as minhas reflexões. Antes, parabenizar, apesar de que cheguei um pouco atrasado e não consegui apanhar o princípio, mas deu para perceber aqui a inclusão dos professores, que de facto houve uma intrusão e houve sobretudo uma verticalidade a nível quer da seleção dos conteúdos, quer sobretudo a abordagem. E eu penso que estão de parabéns e penso que cada vez
que nos colocamos em esse tipo de atividade e, mais uma vez, trabalhando com a própria tecnologia, vemos que estamos cada vez a melhorar e eu penso que estamos do bom caminho. E naquilo que tem a ver com as projeções, quer a nível de gestão e, sobretudo, a visão estratégica para que isso seja em nós, a nossa atividade dia a dia, a nós nos engrandece e vemos que a cada dia estamos a melhorar. Pronto, para não ter que monopolizar e não levar mais muito tempo e, sobretudo, para não meter aqui uma mais velha também a esperar, eu penso que a primeira questão é uma questão vai ser uma espécie de provocação, mas apesar de que já percebi que a colega Dominga, as duas questões vão ser dirigidas diretamente para a colega Dominga, só por uma questão de tentarmos testar o conhecimento a nível das afirmações aqui que foi colocada. Pronto, uma delas tem a ver com, por exemplo, dava o exemplo da perca da devastação. Desculpa lá se eu tiver a falar alguma coisa aí que não está bem, porque algumas coisas também me passam sobre o Amazônia. Então, é simplesmente, eu só gostaria de saber que relação tem essa a, 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 Domingas, ajuda-me aí. Desflorestação, pode ser? Desflorestação, exatamente. É ok. Ok. Que relação tem a desflorestação da Amazônia em relação à nossa própria extensão nacional? Pronto, isso é mais ou menos uma questão, por que foi buscar este exemplo, em vez de ter dado um exemplo que tem a ver mais com a nossa própria extensão. Pronto, isso é só para eu querer perceber por que lhe motivou a falar sobre essa questão, apesar de que tenho consciência de que esses aspectos falam sempre numa abordagem mais internacional, com mais dados. Então, desculpa-me lá se a pergunta é um pouco ignorante ou ignorância, mas queria entender um pouco por que foi buscar mais este exemplo e que relação tem com a nossa própria extensão territorial. Não sei se a minha pergunta foi percebida. Sim, de Mingas? maneira geral, sim. Sim. Tá bem. Sim, doutor Jerónimo. Ok, tá bem. Agora, a segunda pergunta, já mesmo para terminar, dizia de que a atividade da agricultura contribui também para a perca da biodiversidade. Bom, eu estou consciente disso, mas a minha pergunta surge em que, uma vez que nós aqui em Angola estamos a levar a nossa bandeira, que é a diversificação da economia, e uma das plataformas que nós queremos é exatamente alavancar a agricultura, isso sobretudo para que tenhamos uma autossuficiência e sobretudo para erradicar a fome e a pobreza. Com este tipo de abordagem que aqui a colega colocou, qual seria a solução na qualidade de conhecedores e, sobretudo, na academia, falo na academia, na qualidade de ciência, como é que nós abordaríamos esse aspecto para a comunidade? Quer dizer, se de um lado nós estamos a dizer que devemos incentivar a agricultura, e claro, se vamos incentivar a agricultura, querendo ou não, temos que desvastar ou talvez alongar os nossos campos. Então, e com essa abordagem, qual seria a melhor maneira de nós abordarmos isso para a comunidade, uma vez que também, afinal, apesar de que pode ajudar de certa forma, afinal prejudica na própria perca da biodiversidade. Então, por mim, eu penso que é só para aprofundarmos um pouco mais daquilo que está aqui, que é um tema bastante rico, e volto mais aqui uma vez a dizer que estão de parabéns, principalmente porque houve uma seleção de conteúdos e de verticalidade em questões de que aqui abordar. Então, de parabéns a todos aqui, o grupo que fez a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Jerónimo. Foram, na verdade, questões relevantes, questões que dizem respeito à vida do país, principalmente nesta altura que se quer diversificar a economia,
Portanto, a professora Domingas vai, de certeza, e mesmo os colegas do painel, poder emitir uma opinião sobre no momento de debate podem surgir outras opiniões. Pronto, foram duas questões. Vamos permitir que o professor Ilunga tenha para assim fazermos uma primeira roda de questões e de respostas. Professor Ilunga, se faz favor. Muito obrigado, Dr. Nelson Baião, por ter me concedido a palavra. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Jerônimo. Antes da minha intervenção, eu queria só aqui tranquilizar o Dr. Jerônimo, sendo meu chefe, o meu feitiço não vai atuar, porque dizem sempre que os chefes, o feitiço não atua porque os chefes têm sempre poder. Não, isso foi só apenas uma brincadeira. É só para incentivar aqui aos mais novos que o direito costumeiro é muito importante. Então, eu vou sempre dar a palavra aos mais velhos. Exatamente, doutor. É do mesmo espírito. Não, mas nesse caso o feitiço seria para ele, não para mim. É com o Baião. Tá bem, muito obrigado, doutor. Obrigado, Isso era só para animar um pouco aqui a plateia. Vai ser direcionada para a professora Domingas de Alcântara. Será que estão me ouvindo? Posso falar? Ok? Posso continuar? Sim, continua, professor. Ok, a professora Domingas explicou muito bem sobre os sinais da perda da biodiversidade, dentre os quais falou de alguns que eu consegui apontar, por exemplo, o aumento de algumas atividades tais como a pesca, a indústria, a desflorestação ou desmatamento. Aqui ela deu o exemplo da floresta amazônica. Bom, atualmente, também podemos observar que fala-se muito em aumento da população mundial, o que do ponto de vista econômico faz com que haja aumento dessas atividades para responder às múltiplas necessidades da população mundial. Agora, a questão que coloco é, tendo em conta isto, qual é a solução? De um lado, a solução, neste caso, viável, de um lado, para que haja a recuperação da biodiversidade e, do outro, a satisfação da população mundial que não cessa de crescer. Muito obrigado. Era só essa questão que queria que ela pudesse esclarecer. Obrigado. Obrigado, professor Ilunga. Pronto, são três questões. Penso que para uma primeira roda, vamos adicionar mais a intervenção do professor Edson Mangueira, para depois partirmos para a sessão das discussões e das conversas. Não direi propriamente para a sessão das respostas, porque do outro lado podemos também colher boas intervenções. Professor Edson Mangueira, se faz favor. Boa tarde ao grupo e obrigado pela apresentação. A Covid teve um impacto pessoal, coletivo e, como vocês apresentaram, também um impacto ambiental. Nós vimos aspectos positivos, menos poluição, mais espaço para a vida selvagem, mais água cristalina, ar menos poluído, entre outros. A minha questão baseia-se no seguinte: quando a Covid terminar, e é o que esperamos, será que o ambiente
Ou será que nós voltaremos às mais ações que prejudicam ao ambiente, fragmentação do habitat, por exemplo, uma delas? E a outra, será que não é tempo dos países de se precaverem para quando voltarmos ao antigo normal em relação a essas questões de fragmentação do habitat, poluição? Será que não é tempo dos países já começarem a se precaver para que aquelas mais ações não voltem a acontecer? Então, são questões, eu acho que um bocadinho mais pessoais, né, do grupo, e eu dirijo para todo o grupo. Agradeço pela oportunidade e boa continuação. Obrigado, professor Edson Mangueira, pela intervenção. E pronto, com essas 3 intervenções, podemos começar o período ou a sessão dos debates. Professora Domingas, assim tocou as 2 primeiras questões vinda do Dr. Jerônimo. Pronto, se sentir-se à vontade. Assim tem também outras questões, mas se sentir-se à vontade, pode começar. Certo, reiterados votos de boa tarde a todos os presentes e obrigada pelas questões que nos foram dirigidas. Como responder à questão do Dr. Jerónimo, perguntava por que razão teve algum foco na floresta amazónica. Peço desculpa, podem explicar isto? Exatamente, por que razão houve algum foco na floresta amazónica? Não me ouvem? Conseguem ouvir? Mas eu não ouço. Exatamente, por que razão houve algum foco na floresta amazónica? Primeiro, eu trouxe aqui exemplo da floresta amazónica, podia ter trazido muitos outros exemplos, muito mais relacionado com a nossa realidade, como é o caso da floresta de Mayombe, que é o nosso pulmão aqui a nível nacional, mas a floresta amazónica, precisamente, primeiro, é um património mundial e é tido como um pulmão no que respeita à absorção de dióxido de carbono. Nós sabemos que o excesso de liberação desses gases na atmosfera promovem sobremaneira as alterações climáticas. Então foi precisamente por esta razão e porque esta floresta tem sido alvo de muitos impactos da ação humana. Um dos impactos é precisamente a desflorestação. Anualmente tem sido alvo de desmatamento de várias extensões de terra, razão pela qual eu trouxe aqui esse exemplo. Por outro lado, em função dos estudos que têm sido levados a cabo, no sentido mesmo de perceber esta correlação que existe entre a pandemia da Covid-19 e a perda de habitats naturais, porquê? Porque as grandes extensões de floresta, de árvores, perdão, da floresta amazónica, constituem habitats naturais de muitas espécies. Então, o que tenta-se fazer é antever o problema. Lembro-me que num slide eu coloquei uma informação de que prevê-se que até 2030 25% da floresta será desmatada. Portanto, isso terá um impacto global. E nós sabemos que geralmente os impactos são globais, mas os efeitos são locais. A título de exemplo, o que aconteceu agora com o surgimento da pandemia da Covid-19 começou na China e, portanto, expandiu-se até ter sido declarada como uma pandemia. O mesmo poderá acontecer, e existem muitas evidências, se as ações lesivas contra esta floresta
poderá posteriormente impactar a todos nós. Mas, claro, podemos também trazer este exemplo para a nossa realidade, particularmente para a grande floresta do Maiomba, que também nos últimos tempos tem sido alvo de várias ações nocivas por parte do homem, quer a caça furtiva, quer o desmatamento de grandes extensões. Então, isto poderá ter impacto a nível local, lá em Cabinda, por exemplo, a nível regional e poderá expandir-se a nível nacional, quiçá a nível mundial. Portanto, foi um exemplo que podia ter trazido ou podia ter dado outros exemplos, mas é precisamente em função da importância que esta floresta tem a nível mundial. A segunda questão tem a ver com a agricultura. Eu dizia na minha abordagem que a agricultura também é indicado e está dentro da revolução industrial, e a agricultura contribui também pelo processo de produção, fundamentalmente pela emissão de gases de efeito estufa, particularmente o dióxido de carbono. Então a pergunta era, atualmente, particularmente no nosso país, existe um grande foco para o desenvolvimento econômico, olhando para a agricultura. É verdade, e aí faz-me recordar que muitas das vezes a ciência e a política, de facto, não casam, mas podem-se arranjar meios termos no sentido de mitigar essa situação. Em Angola estamos agora a desenvolver a agricultura comunitária, que acredita-se ser fundamental. Olhar para os pequenos agricultores, de facto, é fundamental e vai ajudar no desenvolvimento econômico do próprio país. Mas para esta questão, eu trago aqui o conceito da economia circular. Atualmente, o desenvolvimento destas atividades, e isso também dentro da Agenda 2030, que é a Agenda 2030, portanto, prevê-se a questão da agricultura. E o conselho que se dá é que seja uma agricultura menos lesiva. Então, nesta questão da agricultura, tem-se comumente introduzido o conceito de economia circular como uma potencial alavanca para o desenvolvimento sustentável, em substituição da economia linear. Esta economia circular é um modelo de economia reorganizado, que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais. Falamos de materiais, mas podemos também falar de muitos outros aspectos. Então, introduzindo esse conceito de economia circular, eu penso que poderemos desenvolver uma agricultura sustentável. Por outro lado, sob o ponto de vista ambiental, importa também, muitos países têm estado a adotar essas medidas, que é desmata uma árvore, constrói 10. Portanto, nós sabemos que a escala temporal de recuperação destas zonas que são devastadas para fins agrícolas, a escala de recuperação dessa biodiversidade é grande, mas ainda assim vale a pena apostar, porque nós sabemos que para... Sim? Domingas, desculpa? Sim? Sim, eu penso que, por mim, eu estou mais que satisfeito. Eu penso que estou mais que satisfeito e podes dar oportunidade para outras pessoas e obrigado por teres dado essa oportunidade e por teres aprofundado esse aspecto. Estou bastante satisfeito. Sim. Muito obrigada, Dr. Jerónimo. Respondendo à questão do professor Ilunga, o professor mais uma Ilunga... vez, desculpa se ter tido interrompido. Desculpa. Não faz mal, estamos mesmo neto, não faz mal, Dr. Jerónimo, não faz mal. Pronto. Sim. Exatamente. O professor Ilunga fez uma abordagem, uma questão relacionada com o aumento demográfico e a necessidade de consumo. Penso que é mais ou menos isto. O aumento demográfico e a necessidade de consumo. O que fazer para recuperar a biodiversidade no momento em que a população mundial aumenta. Portanto, os objetivos da Agenda 2030 em relação ao desenvolvimento sustentável
prevê todos esses aspectos. É bem verdade que tem-se observado o aumento da população mundial. O aumento da população mundial, obviamente, promove um aumento do consumo e maior pressão poderá-se observar sobre a biodiversidade. Eu trago, respondendo rapidamente a essa questão, do ponto de vista do setor das pescas, por exemplo, porque nós sabemos que o pescado é muito importante devido ao teor proteico que este tem. Para dar resposta a essa problemática do aumento do consumo, portanto, tem-se apostado na aquicultura. Aquicultura que visa crias em cativeiro para, então, reduzir a pressão que é exercida sobre os ecossistemas. Este é um exemplo. Existe atualmente uma pressão que é exercida sobre o pescado selvagem, que é do ecossistema natural. Então, para contrapor esta situação, para contrapor esta problemática em função do aumento da população humana, portanto, tem-se como foco o desenvolvimento da cultura. Por outro lado, esta situação também pode ser resolvida com a diminuição no consumo. Portanto, é preciso que tomemos consciência que, independentemente do aumento da população mundial, existe uma necessidade de conservarmos a biodiversidade. E esta conservação será levada a cabo se nós também reduzirmos o consumo, o que leva posteriormente a uma menor pressão sobre a biodiversidade. Portanto, são várias as alternativas. O exemplo bem mais concreto é este da aquicultura, mas são muitas outras alternativas que podem, então, minimizar este impacto sobre a biodiversidade, tendo em conta o aumento da população mundial. Obrigado, professora Domingas, pela explicação que nos deu. Vamos agora para aquelas questões apresentadas pelo professor Edson Mangueira, que estão relacionadas sobre a análise que cada um deverá fazer em termos de atitudes daqui para frente e também sobre que lições os países, as empresas, as pessoas terão aprendido com essa situação da Covid. Penso que podemos dar a palavra ao professor Eduardo Saquenha para também fazer aqui o seu parecer e depois também a professora Ana Vieira, nas duas questões também, dar o seu parecer. Professor Eduardo Saquenha, só favor. Espero que esteja a ser ouvido. Para responder à questão do professor Edson, tal como ele abriu para o grupo, vou voltar de acordo com o que eu estava a apresentar. Então, estas questões no pós-Covid, ele sugeria se iríamos voltar às más ações que prejudicam o ambiente ou ainda se não era uma oportunidade de ouro para os governos de diversos países pensarem em aprender com esta fase da pandemia. De facto, eu acredito que muitos países ou o governo de diversos países estão atentos com este período e que a cada dia estamos aprendendo com como lidar com este novo vírus e novas medidas de como podermos viver daqui para frente. Então, eu iria fazer esta abordagem, por exemplo, no caso das emissões de gases de efeito estufa, para o caso particular onde já era, por exemplo, ideias do peixe. Países como a China, o Japão, a Coreia do Sul, que são, a nível mundial, os maiores produtores das embarcações. Neste período de confinamento, como podemos ver com a redução da frota mercantil, então reduziu-se em grande medida o teor de gás na atmosfera, desses gases de efeito estufa.
Então, esses países deviam pensar em construir embarcações cujos motores fossem cada vez mais eficientes, de modo que emitissem o mínimo possível desses gases para a nossa atmosfera. E não podemos apontar isto como uma ideia quase que impossível, porque é possível trabalhar desta forma, é possível sim reduzirmos. Também podemos aprender neste período da pandemia que, por exemplo, houve uma grande redução nas transações do petróleo bruto e fez com que também nessa fase houve literalmente uma grande redução nos derrames no ecossistema marinho. Então é uma fase também de pensarmos nas energias cada vez mais limpas, de modo que prejudicamos o menos possível esses ambientes. Então acredito eu que os governos não estão distraídos e que as más práticas, algumas vão ser mesmo superadas porque nós estamos a aprender com o vírus. Vou passar a palavra para o moderador. Professora Ana Vieira, qual é o teu parecer em relação às questões levantadas pelo professor Edson Mangueira sobre que atitudes cada um de nós irá desenvolver agora como forma de ter aprendido alguma coisa com a Covid? E, ao nível macro, o que é que os Estados deverão aprender? Bem, mais uma vez vou agradecer, né? E tudo mais. Bem, talvez a pergunta seja, depois do Covid, será que mudaremos de atitudes? Será que as empresas realmente vão querer retornar a dobrar as suas atividades no sentido de recuperar aquele tempo perdido? Essa é uma pergunta realmente que só para ver mesmo, é que só esperar para ver, que é para ter certeza. Bem, o meu ponto de vista é o seguinte, que a gestão um pouquinho mais da abordagem dos resíduos sólidos. A questão dos resíduos é que os países normalmente mais industrializados já mantêm um sistema de gestão, entre os quais, entanto, não mudou tanto pós-Covid, para a produção. Mas eu aposto que após o Covid vai haver uma consciencialização mental no sentido de tomarmos mais cuidado como a gente deve manusear esses mesmos resíduos, uma vez que a gente se encontra com a presença de um vírus que de dificuldade e facilidade pode transmitir doença para outras pessoas. Agora, cabe aos governos tomarem medidas rígidas, né? Tanto no nível mais baixo como no nível mais alto, procurar melhorar cada vez mais a instituição. Não há tanta diferença, assim, concernente a antes e depois. Somos uma realidade mais europeia, né, posso dizer. Em termos de imaginamento de gestão, não haverá tanta diferença. Agora, olhando para o nosso contexto atual, obviamente que é uma amostra de que a gente deve melhorar, e melhorar muito, o nosso sistema de tratamento dos aterros, a forma como a gente acondiciona os resíduos em casa, procurarmos também sensibilizar nos nossos bairros, de que realmente não devemos fazer uma mistura dos resíduos. Então, o meu parecer é que vem como alerta no sentido das nossas atitudes, no sentido também de vermos que dentro desse complô todo existe um conjunto de atividades exercidas pelos coletores, são as pessoas que vão pelas ruas, vão apanhando as garrafas PET, os sacos de plástico, que depois passam para a reciclagem. E estes vivem disso, basicamente. É nesse contexto que a gente deve olhar um bocadinho mais com atenção, que é a educação ambiental. Vou poder responder à questão e passo assim a palavra ao moderador. Obrigado, professora Ana Vieira, pela intervenção que fez. Vamos agora partir para uma segunda roda de intervenções, onde já temos uma inscrição que é da professora Constância Lino, mas antes de passar à professora Constância Lino, queria já fazer aqui duas questões que nós temos no chat. A primeira que é do professor Nilder Fernandes, que pergunta se os impactos das águas residuais provenientes
dos centros de tratamento, dos centros de pesquisa e tratamento da Covid na preservação da biodiversidade. Pronto, tentar analisar que impacto é que essas águas, não é, que a princípio vamos considerar que tenham algum teor de contaminação, de que forma é que estas irão impactar a biodiversidade. A segunda questão é de uma estudante de aquicultura, de nome Marisa, onde ela faz uma afirmação e pergunta se é correto pensarmos assim. Ela diz: podemos dizer que o surgimento da Covid em salmão pode-se dever ao mau descarte dos equipamentos de proteção individual contaminados, que por sua vez vão contaminar as águas com as quais é tratado esse pescado. Pronto, ela faz essa afirmação e pergunta se é correto que se faça esta afirmação. Pronto, queremos ter aqui o ponto de vista dos nossos preletores. Professora Constância Lino, se me estiver a ouvir, pode, se faz favor, fazer a sua intervenção. Boa tarde, colegas. Não sei se estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Antes de mais, quero parabenizá-los pela apresentação, que é um tema muito pertinente, né, para todos nós, visto que estamos a viver um momento de calamidade a nível mundial e sempre tendo informações é sempre bem-vinda, não é? Pesquisas do que está a ocorrer tanto no nosso país como a nível mundial. A minha questão aqui, primeiro vai para a professora Domingas. A professora Domingas falou-nos aqui em termos de contaminações falou dos morcegos, não é? Explicou aqui em algum ponto que os morcegos também são uma das fontes de contaminação entre as espécies dos animais. Mas temos ouvido nas notícias, ultimamente, que já existe, falando em gatos que têm Covid-19. Não sei se podemos explicar um bocadinho sobre isso, desse tipo de animais domésticos. E o outro é uma contribuição. Eu estava a ler um artigo e biólogos temem que humanos possam funcionar como transmissores da doença para animais selvagens em risco de extinção. E um dos grupos desses animais são os gorilas. E também eles dizem que além da similaridade da proteína ACE2, é porque eles também compartilham de 98% do ADN humano. Não sei se... Isso é só uma partilha de informação. E outra questão vai para a professora Ana Vieira. Para a professora Domingas, essa questão em termos das contaminações dos gatos. E Ana, a professora Ana esteve a falar em termos de contaminações, né? De equipamentos e tudo mais. E a nossa realidade, fez uma comparação, fez uma investigação realidade. Nós queremos essa realidade, como é que isso podemos, visto que o nosso país praticamente temos poucos, em um dos pontos já temos poucos contentores, temos o lixo ao ar livre. Em que patamar é que nós estamos? E também não temos a cultura de reciclagem de lixo. Enquanto, em comparação a outros países, já tem essa tendência. Dentro de casa já tem um separador para fazer a reciclagem. Por isso, a contaminação aqui, em comparação dos outros países, em que nível é que nós estamos? Essa é para a professora Ana. Para o professor Eduardo. O professor Eduardo mostrou-nos aqui os gráficos que confirmam a redução considerável do nível de poluição na atmosfera, nos países como Itália, França, etc. O que dizer do nosso país, visto que os níveis altos de poluição no ar afetam a saúde cardiopulmonar?
E pode ser também uma das coisas, porque nós temos a tendência, geralmente, eu digo aqui, em termos de Namíbia, temos muito o pó, temos aquelas ventanias. O que dizer do nosso país sobre isso? Obrigada, é só isso. Obrigado, professora Constância Lino, pelas questões que fez ao grupo de preletores. Obrigado também pela atenção individualizada que teve na direção das questões. Endereçar aqui as minhas desculpas ao professor Erisson Saquenha e Nicolai Cativa, pois foram os primeiros a levantar a mão. Por isso, vamos já passar também a palavra ao professor Erisson Saquenha para que possa apresentar as suas questões. E, seguido ao professor Erisson Saquenha, vamos passar a palavra ao professor Nicolai Cativa. Professor Erisson, se faz favor. Muito obrigado e já é boa noite. Endereçar as minhas saudações a todos os participantes. A minha questão vai precisamente para a professora Domingas, que fez a interligação entre a biodiversidade e a Covid. E um dos grandes fatores que vemos em termos de perda da biodiversidade está relacionado com aquilo que é a ação do homem no meio natural face às várias necessidades que tem. É o homem que vai fazer com que haja revolução industrial, depois pesca, exploração de minérios, entre outros fatores. E precisamente a Covid, né, atua naquilo que é o homem, né? E a questão seria, será que a biodiversidade, ou seja, a Covid, seria um agente regulador para a perda da biodiversidade? Em outras palavras, seria que vantagens, por exemplo, podemos encontrar naquilo que é a Covid para a biodiversidade? Vantagens e desvantagens. Já que estamos a falar de perda de biodiversidade e quase todos os elementos que foram enfocados para, ou se não, em Angola, em termos de gestão de resíduos, né? E fazendo esta ligação, porque vemos e foram aqui evidenciados muitos elementos e se calhar de outras latitudes, mas em Angola, como é que estamos em termos de gestão de resíduos face àquilo que é a própria Covid-19? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Erisson Saquenha, pelas questões que apresentou, claras, simples. Vamos agora passar para o professor Nicolai Cativa também, para que possa apresentar aqui as suas questões. Professor Nicolai Cativa, se faz favor. Muito obrigado, muito boa noite, querido José, boa noite. Muito boa noite aí a todos os colegas do painel e obrigado ao professor Nosso Baião por dar uma palavra. De princípio não é questão, não é, acredito que com a explanação que os colegas do painel disseram, os preletores explicaram muito e muitíssimo bem. Foi apenas a intervenção que eu levantei a mão, foi em primeiro lugar de certeza para parabenizar, né? Parabenizar a apresentação e dizer que gostei bastante desta iniciativa de cada preletor apresentar, fazer a sua apresentação, e aí com a moderação do professor Nelson Baião, gostei bastante. Então a minha intenção foi mesmo essa. Em primeiro lugar foi para agradecer da maneira que os colegas apresentaram e da maneira que fizeram, que foi praticamente o setup da mesa. Gostei bastante e pela explanação, de certeza, tinha algumas questões, mas ao decorrer da explanação que a colega Domingas deu, já consegui entrar um bocadinho naquilo que era praticamente as minhas dúvidas, e fico muito agradecido por isso. E agradecer também aos colegas, não sei se tem algum presente das TICs, que têm feito um trabalho importante, que é bom em saber, principalmente a comunicação, né, que bom, todos os professores estão inteirados a partir de e-mails e por aí fora. É um trabalho que eu agradeço, já foi um ponto que já estão várias vezes, e fico muito, muito agradecido por isso, e desejar aos colegas do painel continuem com essa garra, com esse trabalho, e
e ficamos à espera dos próximos temas. Era praticamente apenas um elogio em relação ao trabalho. Então, continuação de bom trabalho e estamos aqui a ouvir e a alimentar os conhecimentos dos colegas. Muito obrigado, com licença. Nós é que agradecemos, professor Nicolai Cativa, pelos elogios, como fez referência. Queremos dizer aqui que também estamos numa perspectiva de aprender e aprender mais. Nessa fase da Covid é tudo ainda muito incerto, é tudo ainda atrás das buscas, mas desde já queremos agradecer os elogios feitos. Portanto, vamos partir agora para esta segunda ronda de debates, para apresentarmos aqui algumas respostas. A professora Constância Lino fez aqui uma referência do surgimento de novos organismos, como os gatos, como sendo os transmissores da Covid também aos humanos. Como sendo, ia dizendo, como sendo transmissores ou vetores para a transmissão da Covid. Tivemos também questões direcionadas à professora Ana Vieira, mas vamos começar por aquelas questões que foram mandadas aqui, enviadas pelo chat. A primeira foi a do professor Milder Fernandes, onde ele falou sobre o impacto das águas residuais provenientes dos centros de tratamento da Covid e sua influência na biodiversidade. Professora Domingas, penso que pode começar por esta questão e depois podemos evoluir para a questão da estudante Marisa. Muito obrigada, professor Nelson Leão. Obrigada ao professor Milder e a todos os outros que apresentaram as suas inquietações. Eu vou fazer uma correlação entre a pergunta da estudante Marisa e a do professor Milder, e começando pelo professor Milder. Eu acredito, não reparei bem na pergunta, mas tinha a ver com águas residuais, sobretudo aquelas que não são tratadas. Nós inicialmente sabemos que as águas residuais não tratadas têm vários impactos sobre a biodiversidade. Não só a biodiversidade terrestre, mas a biodiversidade aquática, sobretudo pelo curso que essas águas tomam, fundamentalmente acabam nos ecossistemas marinhos. Um dos grandes problemas destas águas, portanto, é precisamente que podem nos ecossistemas marinhos provocar o processo da eutrofização pelo excesso de nutrientes que estas águas geralmente aportam. O excesso de nutriente que provoca a eutrofização é de veras nociva para o ecossistema marinho, porque depois acaba reduzindo sobremaneira as concentrações de oxigênio da água devido ao tapete que é geralmente formado logo à superfície. Este é o ponto de partida, que estas águas têm impacto sobre a biodiversidade. E se não há oxigênio no meio, os organismos dependem do oxigênio, já sabemos o que poderá acontecer. Relativamente à Covid-19, por ser um assunto novo, nós, em função das nossas buscas, acreditamos que sim, que essas águas residuais contaminadas com a Covid poderá ter um impacto negativo, iniciando primeiramente no próprio homem, e aí estaríamos diante de problemas de saneamento, que poderia provocar um novo surto da pandemia, onde quer que seja que se tenham verificado este vírus nas águas residuais, e também seguramente pode infectar, não diria, mas pode contaminar os organismos que tivessem acesso, os organismos que tivessem contacto com este tipo de águas residuais. Agora, fazendo uma correlação, com a pergunta da estudante, que era de saber se o que tinha realmente acontecido com o salmão, que foi encontrado ou foram identificados alguns vírus
o coronavírus, perdão. Portanto, sim, nós acreditamos que não foi um processo de infecção como tal, e sim um processo de contaminação. Portanto, geralmente o salmão é uma espécie, atualmente em função dos níveis nos ecossistemas naturais, portanto, é uma espécie que é muito produzida em cativeiro, é uma espécie amplamente produzida via piscicultura em alguns países da Europa, com destaque a Noruega, enfim. Portanto, acredita-se talvez que estas águas terão sido contaminadas com algumas águas residuais que eventualmente terão acessado aos sistemas de cultivo. Então, o que se dá neste tipo de questão é uma contaminação. E olhando para as características do próprio coronavírus, que infecta fundamentalmente mamíferos, então é muito pouco provável que o coronavírus, de maneira natural, tenha infectado o salmão e outras espécies seguramente de peixe. Depois há uma outra questão. Este facto foi observado do salmão, foi observado, por exemplo, na China. Nós sabemos que é cultura dos chineses comer peixe cru. E logo desde o início, um dos conselhos que nos foi dado inicialmente é que não comêssemos comidas mal passadas, carnes mal passadas, peixes mal passados, pelo risco de contágio via estes produtos. Então, eu quero acreditar também que o consumo frequente de sushi, que é uma comida bastante apreciada entre os asiáticos, principalmente os chineses, terá também sido uma fonte de contágio do coronavírus em função dos estudos que foram feitos. Então, Marisa, sim, poderá ter acontecido um possível contágio em função dos hábitos de diversas regiões. Algo que está ligado, em função de diversas regiões. Então, voltando à questão do professor Milder, sim, do mesmo jeito que o salmão foi possivelmente contaminado por águas residuais ou por outras vias de contaminação, isto terá grande impacto sobre a biodiversidade, que poderá ser local ou regional. Portanto, é isto. As águas residuais não tratadas poderão ter, sim, algum impacto sobre a biodiversidade. Mas reparemos nisto tudo, que desde o início, ou desde o surgimento da pandemia, quem mais sofre é o homem. O impacto é muito mais nocivo ao homem. Não houve registros de morte de peixes, não houve registro de morte ou de mortalidade massiva de outros organismos por terem sido infectados pela Covid, senão mesmo o homem que tem estado a sofrer com esta pandemia, muito por conta das características que são inerentes a este vírus, que é de infectar fundamentalmente os sistemas respiratórios. Espero ter respondido às duas questões em simultâneo. Muito obrigado, professora Domingas. E aqui também salientar que, pronto, discussões sobre algumas questões poderão sempre ser tidas ou mantidas em ambientes extra a esta atividade. Vamos agora passar a uma outra questão que está relacionada, levantada pela professora Constância Lino, que está relacionada sobre o acondicionamento de lixo. Foi direcionada à professora Ana Vieira, e olhar para o nosso sistema de gestão de resíduos e pensarmos em que nível estamos. Mas a esta questão eu também poderia adicionar a questão do professor Eridson Saquenha, que direcionou também a professora Ana Vieira, sobre como estamos, no caso Angola, em matéria de gestão de resíduos. Portanto, a professora Ana Vieira pode conciliar as duas questões. Bem,
Respondendo já à questão da professora Constância, uma vez que estão totalmente ligadas, né? Que é como realmente a gente se encontra em termos de gestão de resíduos. Bem, como nós podemos evidenciar nas nossas ruas, já podemos constatar que a nossa gestão costuma ser mal feita, posso assim dizer. Nós, em termos de gestão, de acordo com a Lei Presidencial 290/2024 de agosto, essa lei consta todos os requisitos para a gestão. Mas, tendo o documento, na prática, realmente isso não se evidencia. O que a gente constata nas ruas. Nós já estamos a ouvir? Nas nossas ruas. Bem, a gestão dos resíduos, primeiramente começaríamos por falar que nós angolanos, né, falo isso particularmente após o conhecimento, é que nós não temos consciência mesmo de educação ambiental, como referi anteriormente. Então, o que é que nos falta? Falta-nos essa sensibilidade de como realmente a gente deve acondicionar os nossos resíduos. São poucas pessoas que em casa fazem a separação dos resíduos relativamente de orgânicos e inorgânicos. E o que advém isso? Também existe, embora que haja tanta participação da televisão, de que realmente devemos fazer separação, mas não se faz sentir na realidade. É aí onde entram as universidades, no sentido de procurar combater essa questão. E não só emancipar mais com as grandes comunidades. Agora, os resíduos, como realmente se encontram no nosso país? Há um grande déficit que é na coleta dos resíduos sólidos. Por exemplo, agora em pandemia, segundo algumas informações que eu obtive, nós temos um grande problema que é na coleta dos resíduos. Aplicando de que não temos transportes suficientes e também a redução do pessoal, sem falar já que há muitos anos que a gente vem lutando para poder combater essa questão que é os resíduos sólidos a nível nacional. E até então não surtiu grandes efeitos. Embora que algumas empresas, nomeadamente privadas e instituições ligadas, procuram tentar o máximo possível reaproveitar esses resíduos sólidos. E de acordo com algumas pesquisas que a nível nacional nós apenas utilizamos 15% desse resíduo para reciclagem, que é muito pouco mesmo. Então, o que acontece? Acho que, do meu ponto de vista, eu acho que vem com questões políticas, acho eu, que não, em prática não se põe a par e passo tudo o que é documentado. Então, resultando nisso, nós temos sempre as ruas encharcadas de resíduos, isso falando da província de Namibe, não muito distante, embora que eu conheça muito pouco, mas a gente consegue constatar, principalmente agora em pandemia, que houve um acréscimo, um aumento substancial dos resíduos. E estes todos nós vimos todos os dias. A gente constata realmente da situação. Quer dizer, Angola em particular tem um grande problema de saneamento básico, não só dos resíduos sólidos, como também das águas residuais e muito mais. Bem, essa é uma questão que nós estamos aqui, né, para isso que estamos, que é para ajudar a nossa sociedade a melhorar as mentalidades, no sentido de fazer pelo menos a separação e procurar garantir uma fonte de renda para algumas populações, porque também não devemos sempre trabalhar no escritório, mas sim pondo em prática, né? Bem, espero ter respondido as questões. Caso não, podemos debater mais em off, posso assim dizer. Tá. Obrigada. Obrigado, professora Ana Vieira. Vamos agora saltar para o professor Eduardo Saquenha, dentro daquilo que foi a sua perspectiva do impacto da Covid sobre a qualidade do ar, lhe foi questionado sobre a situação de Angola, como é que estão os níveis de poluição. Professor Saquenha, se faz favor. Muito obrigado, outra vez boa tarde, ou boa noite já. Obrigado pela pergunta dirigida pela professora Constância. Para dizer que quando fazíamos esse estudo comparativo em relação à Itália, China, é porque a Itália e outros países mais desenvolvidos têm diversos centros de monitorização
dos gases de efeito estufa. Esses estudos não são feitos de uma forma muito fácil, mas para o nosso país nós conseguimos ver essas partículas suspensas no ar de forma fácil, tal como a professora se referia, na poeira que nós temos, conseguimos ver isto nas plantas, em nossas casas, quase que as janelas com vidros de vez em quando ficam com uma espécie de pó. Então, de uma forma geral, nós estamos mal em termos de poluição atmosférica. Poderíamos dizer que, apesar das medidas de confinamento impostas pela Covid-19, mas nós vemos que foi um compromisso por parte do governo em manter a nossa energia quase que constante. E, a título de exemplo, o Namibe, só para abastecer a província completa ou o município sede por completa, as duas subestações consomem aproximadamente 19 mil litros de combustível, diesel no caso, e que nós ainda não usamos energia limpa. Então, é só para ter uma ideia sobre a quantidade desses gases na nossa atmosfera. Então, não temos estudos feitos por não termos agências de monitorização deste parâmetro, que é o gás de efeito estufa, mas de uma forma nós sabemos que, com relação a este quesito, nós não podemos afirmar que estamos bem, estamos mal. Este é o meu ponto de vista. Obrigado, professor Saquenha. Vamos agora voltar à professora Domingas para que nos possa fazer uma incursão sobre uma questão apresentada pela professora Constância Lino em relação a um estudo que teve acesso, que falava dos gatos como um vetor de transmissão da Covid, mas também lhe pedir que faça comentários telegráficos sobre outras questões, como aquela apresentada pelo professor Eritson. Podemos olhar a Covid como um fator de regulação da biodiversidade e que vantagens ou desvantagens apresentam para a biodiversidade. Professora Domingas, se faz favor. Muito obrigada, professor Baião. Começando pela questão da professora Constância Lino, e agradeço desde já por tê-la colocado. Eu gostava de voltar um bocadinho para a apresentação, ou slides, um dos slides, onde eu dizia que o coronavírus pertence a uma família específica e esta família é composta maioritária ou fundamentalmente por 5 géneros diferentes. Todos esses géneros infectam aves e mamíferos. O coronavírus particularmente infecta também infecta apenas mamíferos. Portanto, o morcego, desde o surgimento da pandemia, tem sido indicado como o principal, e olhando também para esse processo de transmissão que tem o vírus, um hospedeiro natural, um hospedeiro intermédio e depois o homem. Portanto, e se repararam nos slides, o morcego aparece ali como pivô. Portanto, o morcego é indicado porque existem muitas evidências de que o morcego é um potencial hospedeiro natural para diferentes espécies, géneros e famílias de vírus. Dei exemplo da ébola, e de muitas outras pandemias que tiveram como principal hospedeiro natural o morcego. Mas, e como disse, este vírus infecta mamíferos. E o gato é um mamífero, o homem é um mamífero, o morcego também é um mamífero, assim como o pangolim é um mamífero. Portanto, todos os mamíferos estão propensos a serem infectados pelo coronavírus. Mas, no caso particular do morcego, em função
do desenrolar das investigações em função do surgimento da doença, portanto, é indicado o morcego, e já existem algumas evidências, como o principal hospedeiro natural, passando para um hospedeiro intermediário, ou seja, podem existir vários hospedeiros intermediários. Então, acredita-se que o gato pode estar incluído no hospedeiros intermediários, porém o morcego é até a data tido como o hospedeiro natural do coronavírus. Não sei se consegui satisfazer a questão da professora. Respondendo à questão do professor Eridson Saquenha, que perguntava das vantagens e das desvantagens do surgimento da pandemia para a biodiversidade. Eu gostava de lembrar que, assim, rapidamente, um dos impactos negativos é ter infectado o homem, e nós temos estado a ver os desastres em torno desta transmissão do vírus para a espécie humana. E o homem faz parte da própria biodiversidade. O vírus também é um membro da biodiversidade, se bem com alguns pontos de interrogação em função da definição do vírus, mas também faz parte da própria biodiversidade. Portanto, este é o potencial impacto negativo que pode ser tido como desvantagem para a biodiversidade, porque, de certa maneira, acaba reduzindo alguns indivíduos da espécie humana. Até a data não se verificaram muitas taxas de mortalidade em outros mamíferos, mas fundamentalmente na espécie humana. E como disse, o homem faz parte da biodiversidade, então este é um grande impacto negativo. Está a impactar dentro da biodiversidade, está a impactar a espécie humana. Impactos positivos sobre a biodiversidade. Portanto, os impactos positivos não podem ser generalizados. Tal como os meus colegas de painel, o professor Eduardo Saquenha, a professora Ana, fizeram referência nas suas apresentações, um dos impactos positivos sobre a biodiversidade, e neste caso o impacto indireto, é, por exemplo, a redução substancial na emissão de gases do efeito estufa. E nós sabemos que a emissão de gases de efeito estufa tem grande impacto, que provoca a alteração ou mudança climática, tem grande impacto sobre a biodiversidade, levando a altas taxas de mortalidade. Portanto, este é um impacto positivo e indireto do coronavírus para a biodiversidade. Porém, ou em contrapartida, também o professor Eduardo, na sua alocução, fez referência de que o confinamento levou a práticas lesivas a muitos ambientes, particularmente o ecossistema marinho. Aumentou a pesca ilegal, a pesca desregrada e muitas outras atividades que são lesivas à própria biodiversidade. Muitos artigos também fazem referência de que este coronavírus teve um impacto negativo sobre a biodiversidade à medida que deixou ou colocou em confinamento, ou proporcionou o confinamento das pessoas ligadas à conservação da própria diversidade, da própria biodiversidade. Portanto, estas pessoas que geralmente trabalham em prol da conservação da biodiversidade sentiram-se obrigadas a estarem confinadas para evitar a própria expansão do vírus. Portanto, são essas as vantagens e as desvantagens sobre a biodiversidade. Uma outra questão, e com relação à caça furtiva, por exemplo, a venda e comércio de animais selvagens. Portanto, agora com o surgimento da pandemia, portanto, estão-se a reforçar algumas medidas, alguns regulamentos no sentido de evitar o abate, o comércio e o consumo de animais selvagens. Portanto, isto é benéfico para a própria biodiversidade à medida que vai reduzir a pressão do homem sobre estes animais selvagens. Então, em suma, são essas as vantagens, e depois também as pessoas
não, neste período, sobretudo, não tem-se verificado intensos desmatamentos nas principais florestas mundiais. Um exemplo é precisamente a Amazônia. Então, são esses impactos, alguns positivos e outros negativos, por um período de tempo. Daí que a questão que se levanta sempre é: qual será o nosso comportamento pós-pandemia? Como é que nós nos vamos comportar? Será que essa tendência de benefício ou não do surgimento da pandemia se vai manter, vai continuar? Portanto, essa é uma questão que, no momento, ninguém tem resposta, mas depois deste período, seguramente, poderemos, então, ter uma resposta precisa e segura sobre o nosso comportamento pós-pandemia. Espero ter esclarecido a questão. Muito obrigada. Obrigado, professora Domingas. Obrigado também aos outros dois preletores pelos pareceres que deram. Só para confirmar, vejo aí a mão do professor Nicolai Cativa levantada. Não sei se quer fazer mais uma intervenção, professor Cativa. Desculpa, Zubaião, desculpa. Acho que no momento, depois de fazer as meus elogios, esqueci-me de baixar a mão. Então já serei desculpas. Mais uma vez, obrigado aí pela explanação. Muito obrigado, Carlos. Tá bem. Dê-me licença. Deixa-me já baixar a mão. Pronto. Terminamos essa segunda ronda de questões. Não sei, pois já não vejo aqui mais questões nem pelo chat. Quero aqui saber se alguém quer mais intervir sobre os assuntos apresentados. Pronto. Vou acreditar que as nossas intervenções tiveram o máximo de clareza possível, tanto no momento das apresentações, agora como no momento das respostas. Mas antes de passarmos para a parte final já da nossa apresentação, gostava, e pedindo já aqui as sinceras desculpas, saber se a magnífica reitora, que também está aqui na sala, a nos brindar com a sua presença, que é bióloga marinha de excelência, se nos quer também deixar aqui a sua opinião sobre que visão tem sobre os impactos da Covid para o ambiente de forma geral, nós estaríamos muito agradados. Magnífico. Muito boa noite. Eu tenho estado a acompanhar, não acompanhei essa última parte, 5 minutos recebi uma chamada e, portanto, não vos quero, acho que o adiantado da hora também me permite dizer isso, me permite dizer que o cumprimento dessas conferências digitais é mesmo para nós criarmos uma percepção, essa percepção de que não é só, ou não são só as áreas da saúde que podem falar sobre o Covid, mas mais do que falar, que podem angariar um conjunto de habilidades para combatermos essa pandemia. Eu diria que nesta altura interessa mais, e que nós estamos no fim, dar-vos, digamos, os parabéns por vocês abraçarem essa iniciativa, dizer que essa terceira conferência, quer dizer que a cada conferência as coisas têm muito mais substância, no sentido que estão cada vez mais assertivas, e que nós, do meu ponto de vista enquanto bióloga marinha, nós teremos outras oportunidades para abordagens. Eu quero, assim, dar-vos os parabéns por estarem engajados e dizer-vos que o que vocês estiveram aqui a debater hoje não termina aqui.
que nós teremos outros debates. Vocês têm que socorrer-se do vosso interesse científico, socorrer-se do vosso faro para seguir as notícias, com a capacidade científica que têm, e consolidarem então as vossas convicções das áreas que nós podemos estudar, e das áreas que nós podemos intervir, e das áreas que nós podemos facilitar essa nova vida que aí se adivinha. Portanto, sem querer desiludir, mas eu vou-me reservar, se calhar, a fazer depois um resumo na última conferência, porque ainda nem sequer estamos a meio de caminho. Portanto, da minha parte, eu despeço-me de vocês aqui falando, não é? Fico à espera do fim da conferência e incentivo-vos a participarem em outras conferências para irem aprendendo. Eu tenho, portanto, assistido nos últimos tempos a muitas conferências, tenho feito parte de muitas conferências e, portanto, cada uma aprende sempre um pouco mais sobre o assunto. Portanto, eu incentivo-vos que vocês procurem as conferências de vosso agrado, elas agora tem que se fazer também uma triagem e ver o que é que se quer assistir. Espero conto-ver-vos na próxima conferência, que será dia 14. Portanto, e já aproveitando que me deram a palavra, elas dia 14, dia 16, dia 21, portanto, nós teremos várias conferências ainda a decorrer. Mas eu parei no dia 21, porque dia 22 eu própria vou participar numa conferência do Fórum Energia e Clima, e quero desde já convidar a todos, porque a conferência chama-se Oceano, o mar que nos une, e vamos debater alguns países da CPLP, infelizmente Cabo Verde e São Tomé já desistiram, mas o Brasil, Portugal, a Moçambique e o Timor vão estar connosco. Eu vou ser a moderadora e acho que vai ser interessante. Portanto, as conferências digitais do Fórum de Energia e Clima passam no Facebook e, portanto, todos vocês podem ser membros desse Fórum de Energia e Clima, é só irem ao Facebook e depois ficarem avisados que há uma conferência por semana, às quartas-feiras, às 21 horas, e vocês podem aproveitar e aprender um pouco, porque têm sido temas interessantes, com pessoas interessantes. Na minha conferência, no dia 22, enquanto moderadora, eu tenho uma grande responsabilidade, porque vai estar o Ministro do Mar de Portugal, que é uma pessoa extremamente interessante, com uma visão sobre os oceanos muito integradora, uma visão sobre os oceanos muito conhecedora das implicações que todas as ciências têm para o oceano, as implicações até sociológicas, e, portanto, vai ser interessante. Mas até lá temos um caminho ainda a percorrer e vamos fazê-lo connosco, paulatinamente, a criar habilidades. Muito obrigada e tenham uma noite descansada. Muito obrigado, magnífica reitora, pela consideração e incansável da contínua superação e por nos ter deixado aqui uma prática para o dia 22. Portanto, para não tirar o brilho e a sobriedade das apresentações feitas pelos meus colegas, aqui a doutora, a mestra em Engenharia Turanga, que nos falou sobre o impacto da Covid e a sua relação com a biodiversidade, o professor Eduardo Saquenha, que nos falou sobre o impacto da Covid, sobre a qualidade do ar e sobre
o meio marinho, e a professora Ana Vieira, que nos falou sobre o impacto desta pandemia sobre a produção e gestão dos resíduos. Portanto, foi uma rica conferência com um grande intuito de trazer mesmo à baila este conjunto de reflexões. Como a Magnífica também já fez referência, dizer que temos mais uma discussão interessante no campo das tecnologias de informação, que será já no dia 14, e prontamente vamos já pedir que os colegas esperem mais um bocado para verem o cartaz. Desde já agradecer a presença e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado, igualmente. Bem, vamos juntos. Parabéns a todos os professores e obrigada pelo esclarecimento. Esta próxima apresentação será presidida, ou seja, terá como participantes os professores Monteiro Mateus, Lando Dilo e o professor Aleixo Martins, que vão falar da migração dos protocolos IPv4 para IPv6. De resto, agradecer a participação e desejar continuação de muito boa noite a todos. Obrigado. Bom descanso e obrigado pela atenção.